Taxar os mais ricos é promessa tributária de Lula e Bolsonaro. Brasília. O aumento dos impostos para o andar de cima e a diminuição para os brasileiros mais pobres entrou no debate da campanha presidencial das discussões das propostas de reforma tributária. Ao menos discurso nas promessas, a tributação dos muitos ricos tem unido as candidaturas para financiar o aumento dos custos com os programas de transferência de renda, como mostrou a agenda do Estadão publicada no sábado. A reforma tributária que não foi aprovada até agora continua no topo das prioridades para o próximo governo. Embora não tenha conseguido aprovar a reforma tributária em seus governos, Lula e Bolsonaro querem aumentar os impostos sobre os mais ricos para financiar programa de transferência de renda. Foto Wesley Marcelino Reuters, 18 de 8 de 2022. Uma reforma que garante um sistema mais justo com maior progressividade. Quem ganha mais, paga mais proporcionalmente. Tributando é pauta histórica do PT. Candidato do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu uma reforma que aumenta a taxação das camadas mais ricas da população e diminua o impacto sobre os mais pobres. O presidente Ciro Gomes, PDT, assinou com a implementação do imposto sobre grandes fortunas para financiar um amparo adicional às famílias mais pobres no valor de R$1.000. Candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, fala de uma reforma tributária para diminuir desigualdades, mas sem a criação de impostos. Ministro da Economia e principal assessor econômico do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, na sexta-feira, prometeu também tributar os mais ricos. Ele disse que o governo pretende aumentar a tributação para quem ganha mais, simplificando os impostos como contrapartida, a base de arrecadação aumenta e essa massa de arrecadação maior paga a transferência de renda, assinou. Ao contrário de Lula, Bolsonaro não troca no tema, mas tem dado carta branca ao ministro para continuar falando de propostas na campanha. Ele reforçou que não entende nada de economia e por isso fala tudo sobre o assunto com Guedes. Tensão. Nem Bolsonaro nem os governos do PT, no entanto, conseguiram aprovar uma reforma tributária. Um dos principais porta-vozes para a área econômica da campanha do PT à presidência, o deputado federal Alexandre Padilha, PT São Paulo, avalia que a reforma tributária se tornou emergencial diante do conflito federativo criado pelo presidente Bolsonaro. Para Padilha, que foi ministro da Saúde de Dilma Rousseff, Bolsonaro criou uma bomba nuclear para estados e municípios a retirar receitas. Bolsonaro e Guedes praticaram o chamado dissenso de Brasília. Tudo para Brasília e nada para o Brasil, diz ele. É uma crítica ao slogan do governo Bolsonaro de promover uma política de menos Brasília e mais Brasil na repartição das receitas. O debate federativo ficou ainda mais tensionado com o movimento do governo e aliados do presidente Bolsonaro no Congresso para aprovar dois projetos que reduziriam o ICMS dos combustíveis, energia, transportes e telecomunicação para reduzir a inflação. Caminhos. Para o economista Guilherme Melo, que integra o grupo de economistas que participam da elaboração do programa de governo de Lula, a reforma tributária é prioridade, mas ponderou que é difícil dizer agora se ela virá primeiro do que a mudança do arcabouço fiscal das contas públicas de um eventual governo Lula. Isso vai depender de uma avaliação dos coordenadores políticos e da equipe econômica, diz ele, que destaca como prioridade máxima manter um programa robusto de transferência de renda. Melo afirma que o partido defende uma reforma que reduz impostos diretos sobre o consumo e aumenta a participação dos impostos de renda sobre os muitos riscos, que hoje pagam pouco porque são subtributados. É possível reduzir tributos desde que compense com o aumento da tributação dos muitos ricos, diz.
Já no governo Bolsonaro, em recentes conversas com investidores e empresários aliados ao governo, Guedes tem dito que após as eleições de outubro será possível aprovar a reforma tributária do IR. Na avaliação da equipe, o projeto que prevê a taxação de lucros e dividendos é a saída pelo lado das receitas para o financiamento do aumento permanente do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 para reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. O Ministério da Economia aposta no corte das renúncias tributárias propostas que foi prevista em emenda constitucional, mas que não funcionou. O projeto de reforma do IR já foi aprovada pela Câmara e depende de votação no Senado. O projeto prevê a taxação de lucros e dividendos em 15% e a correção de tabela do imposto de renda da pessoa física, IRPF, promessa de campanha de Bolsonaro e de Lula. Nas conversas com o mercado, Guedes tem reforçado que o presidente da Câmara, Arthur Lira, progressistas, Alagoas e liderança aliadas também sinalizaram ambientes mais favoráveis à aprovação da reforma tributária. Lira chegou a falar na votação da proposta da Câmara, mas ela nunca teve a chance de ser aprovada. Bolsonaro enviou o texto para o Congresso, mas avisou a Guedes que não iria se empenhar para aprová-lo.